relação à teoria da equivalência dos antecedentes, a doutrina ela faz uma diferença entre as causas dependentes e as independentes. Com relação às causas dependentes, são, por exemplo, o caso de uma morte por choque hemorrágico que foi subsequente a um ferimento pérfuro profundo, por exemplo. Ou ainda, nós temos também o caso de uma morte por conta da infecção hospitalar. Então, é uma causa o quê? Que depende daquela situação. Se aquele agente não tivesse, aquela vítima não tivesse ali para se tratar, por exemplo, porque foi baleada, né? Talvez essa infecção não teria acontecido. Então, é uma causa dependente. E com relação às causas independentes? São aquelas que têm origem, que originam-se ou não da conduta. Produzem por si sós o resultado. Elas configuram um fator que na verdade, não pertence ao âmbito do que normalmente acontece. A doutrina sempre cita a morte provocada por sangramento em função de uma pequena ferida, né? Numa vítima, numa pessoa, por exemplo, que é hemofílica, né? Essa pessoa que é hemofílica, ela não tem uma cicatrização e ela, em muitos casos, uma pequena lesão na sua pele, ela sangra até a morte. Então, digamos que a lesão, o agente A, ele lesionou de forma leve, uma lesão leve, prevista no artigo 129, um agente B, digamos que num bar, por exemplo. E se aquela lesão leve fosse numa outra vítima, num outro contexto, jamais alguém poderia morrer em função daquela lesão leve, né? Daquele corte mínimo. Contudo, o fator dessa pessoa, dessa vítima ser hemofílica, foi um fator o quê? Foi uma causa independente, né? Que se esse agente, que por si só produziu o resultado, tá? Então, de acordo com a teoria da equivalência e seu juízo de eliminação hipotética que nós conversamos, quando o resultado for produto de causas dependentes, o agente por ele responderá. Com relação às causas independentes, entretanto, tem uma certa distinção entre as causas absolutamente e as relativamente independentes. Por causas absolutamente independentes, nós entendemos que são aquelas causas que produzem por si só o resultado, não possui qualquer origem, relação com a conduta praticada. Nesse caso, o resultado ocorreria de qualquer modo, com ou sem esse comportamento realizado. Motivo pelo qual fica afastado o quê? O nexo de causalidade, fazendo com que não se possa imputar um resultado ao autor de uma conduta. Por causas absolutamente independentes, nós temos uma divisão. Nós temos as pré-existentes, que são aquelas que a doutrina também chama de anteriores, ou seja, o próprio nome fala pré-existentes, quando elas são anteriores à conduta, né? A conduta tida como criminosa, claro. Nós temos as concomitantes ou simultâneas, são aquelas que acontecem no mesmo tempo. E nós temos também as posteriores ou supervenientes, que são aquelas que acontecem, né, após a conduta praticada. Exemplo, sempre exemplo, né, para entender. Vamos dar um exemplo A. A situação de efetuar disparos de arma de fogo com intenção homicida numa pessoa que minutos antes ela tinha falecido. Por exemplo, por envenenamento, né? Então, o agente A chega na casa dessa vítima B e percebe que essa vítima está encostada ali e ela pega uma arma, por exemplo, e desfere tiros. E aí vai embora.
E aí tem a perícia, e na perícia constata-se que não foi em função dos tiros, mas foi em função do envenenamento. Então, nós percebemos aqui uma causa, né, que era pré-existente antes, absolutamente independente. Dependente o quê? Dessa conduta de desferir tiros para ter o resultado morte. Outra situação B, nós temos nós temos como exemplo atirar em pessoa que no exato momento do tiro, no mesmo momento, ele começa a sofrer ali um ataque cardíaco fulminante. Gente, ataque cardíaco fulminante, dá para esperar? Né? Claro que não. O próprio nome fala fulminante. E que não guarda, e esse ataque fulminante, é claro que ele não guarda nenhuma relação com o disparo, né, daquele tiro, porque se tiver relação é diferente, tá? Mas se não guardar qualquer relação com aquele disparo, o infarto é uma causa o quê? Simultânea, uma causa o quê? Concomitante. E um terceiro exemplo seria a administração de um veneno na comida da vítima, que antes, né, desse comportamento, né, dessa pessoa muito amiga, né, que está administrando esse veneno para essa vítima, antes, né, que ela faça isso, essa pessoa vem a ser atropelada. Ora, um caso desse é uma causa o quê? Superveniente. Nesse caso, o agente ele só responde pelos atos praticados. Que ato que essa pessoa ao ministrar veneno, né, na comida do agente, e esse agente logo após que comeu precisou sair e na porta, por exemplo, para receber alguma coisa, enfim. E aí ele vem a ser atropelado, por exemplo. Tentativa de homicídio, tá? Tentativa de homicídio. E precisamos prosseguir. E nós temos também as causas relativamente independentes, que por seu turno elas são agregadas à conduta. Elas conduzem, elas levam à produção do resultado. E com base na teoria da equivalência dos antecedentes, a presença de uma causa dessa natureza não exclui o nexo de causalidade. Do mesmo modo que as causas absolutamente independentes, elas também se dividem em pré-existentes ou anteriores, concomitantes ou simultâneas, e ainda supervenientes ou posteriores, como a tabela prevista aqui no slide. Exemplo, vamos trabalhar com exemplo. Né? A título de exemplo, nós temos alguns casos hipotéticos. Exemplo A: efetuar ferimento leve com instrumento cortante no hemofílico que sangra até a morte de hemofilia. É causa pré-existente que, somada à conduta do agente, produziu a morte. Note-se que nesse exemplo, pressupõe que o sujeito tenha vibrado um golpe leve no ofendido, que não produziria a morte de uma pessoa saudável. Situação B: disparar contra a vítima, que ao ser atingida pelo projétil sofre ataque cardíaco, vindo a morrer, apurando-se que a soma desses fatores produziu a morte. Nesse caso, considera-se que o disparo, de forma isolada, não teria uma ligação a ponto de matar essa vítima. O mesmo que ocorre com relação ao ataque do coração, uma causa concomitante. E um exemplo C: após um atropelamento, a vítima é socorrida com algumas lesões e no caminho ao hospital, a ambulância capota, ocorrendo a morte. E diga-se de passagem, o capotamento dessa ambulância é causa o quê? Superveniente, que aliada, ou seja, unida ao atropelamento, deu causa à morte do ofendido. Deste último exemplo, há algumas variantes dignas de menção, que a gente precisa mencionar aqui. Quais sejam elas? A vítima chega ilesa na da ambulância até o hospital, onde se incendeia.
A vítima chega sem outras lesões ao hospital, mas falece em decorrência de um erro médico, ou ainda, depois de ser atendida ali no hospital, tem uma de suas pernas amputadas como consequência da gravidade dos ferimentos. E depois de receber alta, ela morre em função de quê? Do incêndio que aconteceu no interior de um teatro, de onde não conseguiu fugir em razão o quê? De sua reduzida capacidade de locomoção. Perceberam por que eu repeti alguns casos e trabalhei situações diferentes? Em todas essas hipóteses aqui retratadas, no grupo de causas relativamente independentes, há nexo causal entre ela e o resultado, ou seja, entre a pessoa e o fato propulsor, né? Esse nexo causal aqui, nós analisamos ele pela teoria da conditio sine qua non, prevista no artigo 13, conforme eu falei agora há pouco. A imputação desse resultado exigirá outro elemento de caráter subjetivo, ou seja, é preciso verificar, pessoal, se a causa era por ele conhecido, que conduzirá à responsabilização a título de dolo. Vamos ser mais claro? Se o agente A, na hora que ele, principalmente o caso do hemofílico, ao lesionar esse agente B, que é hemofílico, existem alguns desdobramentos. Existe a situação que esse sujeito ativo do crime, ele não sabia que essa vítima era hemofílica. Se ele não sabia, ele não tinha dolo. Existe outro pensamento. Existe o pensamento de que esse agente, ele conhecia essa vítima, ele sabia que ele era hemofílico, ele sabia que precisava cortar só um pouquinho para que essa pessoa sangrasse até morrer. Então, esse indicativo de culpa aqui, ele vai resultar numa responsabilização a título de dolo. Isso é fato. Sem tais requisitos, é claro que ter-se a responsabilidade que a doutrina chama de objetiva do agente. E isso é totalmente repudiado pelo Código Penal. Né? Nós precisamos avaliar o que? Não se pune a conduta se não tiver o que? Ao menos a culpa. As situações, estou pontuando já finalmente, as situações designadas como causas relativamente dependentes, supervenientes da conduta, elas correspondem àquilo que alguns autores eles chamam de cursos causais extraordinários, hipotéticos, tá? De qualquer modo, nós precisamos verificar o quê? Artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. E nesses casos, nós verificamos o quê? Expressamente que a exclusão, né, exclui-se a responsabilidade penal, tá? Em suma, né? Em suma, vou tentar resumir aqui, né? A gente trabalha bastante com teorias, né? Mas, finalizando, é importante gravar o quê? Três principais definições. A primeira definição é que as causas absolutamente independentes sempre excluem o nexo causal. As absolutamente independentes, de acordo com o artigo 13 do Código Penal, sempre excluem essa ligação, esse liame, o nexo causal. De modo que o agente nunca responderá pelo resultado, somente o quê? Pelos atos praticados. Tá? Então, é por isso que é importante em matéria penal se estudar a teoria da equivalência dos antecedentes. Estudar essas chamadas concausas. Por que é importante? Porque eu preciso saber a respeito da responsabilidade penal desse sujeito, desse agente. A segunda importante informação são as causas relativamente independentes, que não excluem o nexo causal.
Motivo porque o agente se as conhecia, ou se embora não as conhecendo, podia prevê-las. Então ele vai responder pelo quê? Ele vai responder pelo resultado. E a terceira e última importante informação aqui estudada é que na causa relativamente independente superveniente à conduta, embora exista um nexo de causalidade entre esta e o resultado, o legislador, ele afasta a imputação. Artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Impedindo que o agente responda pelo evento subsequente. Somente sendo possível atribuir-lhe o resultado que diretamente produziu. Espero que todos tenham entendido o tema. Estaremos no fórum discutindo. Criei um fórum específico para que possamos trabalhar essa temática. São teorias importantes e desejo bons estudos.